Este é um vídeo destinado a todos os que defendem a vida e a família. E também defendem a soberania da democracia do povo brasileiro. No último dia 13 de abril, segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Dias Toffoli, marcou o julgamento da ADI 5581. É uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para o próximo dia 24 de abril, sexta-feira, o julgamento da ADI 5581, uma ação que autoriza o aborto em casos de infecção por Zika vírus. O pedido foi apresentado em 2016 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Essa ação visava vários assuntos, prioritariamente tratar dos artigos que diziam a respeito aos cuidados com as mulheres e com as pessoas que foram infectadas pelo Zika vírus, tratando dos benefícios assistenciais para essas pessoas. Porém, além dessa ação questionar esses dispositivos beneficiários, também solicitava a despenalização do aborto no Código Penal para as mulheres que contraíram o Zika vírus. Um adendo, Padre Bruno. Foi atribuído especificamente ao Zika vírus a causa em potencial para o nascimento em crianças com microcefalia no ano de 2015. Porém, há controvérsias, pois diversos artigos científicos atestam que a microcefalia não tem uma única causa e que os vírus, isto é, entre outros, podem causar também microcefalia. O estranho é que o Zika vírus não é um vírus novo. Ele foi identificado há décadas e não há correlatos do nascimento em massa de bebês com microcefalia pelo Zika. Muito estranho também é que no final de 2014 o Ministério da Saúde do Brasil anunciou a introdução da vacina TDPA, tétano, difteria e coqueluche acelular para as mulheres grávidas do país, como parte do seu programa de vacinação de rotina. Porém, em desacordo com as recomendações do fabricante e sem estudos adequados de aplicação da vacina em gestantes, a campanha aconteceu em caráter obrigatório para as mesmas. No final de 2015, o governo brasileiro entrou em alerta depois que foi registrado o nascimento de 2.400 bebês com microcefalias e com danos ao cérebro. Mas parece que a bola da vez tinha que ser o Aedes aegypti. Ou isso tudo é teoria da conspiração? Não! Pois se existiam mais evidências, era necessário mais pesquisas. Do contrário, temos o amplo direito ao questionamento, pois contra fatos não há argumentos. Este é outro assunto. O que interessa é que, sendo o Zika vírus ou não o potencial causador da microcefalia, isso não abre prerrogativas para despenalizar o aborto com uma eventual possibilidade do ser humano nascer com alguma deficiência ou deformação. O comprometimento cerebral não é incoerente com a vida humana. Decidir simplesmente que um ser humano, mesmo ainda no ventre da sua mãe, deve morrer por possuir alguma deficiência é aterrorizador. Isso é uma eugenia. Querer decidir quem vive e quem morre pelos motivos mais torpes. E isso vai contra o artigo 5º da Constituição, que garante a inviolabilidade do direito à vida. Vida que a própria ciência comprova que se inicia na concepção. Além do mais, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que em seu artigo 10º, intitulado como Direito à Vida, diz: os Estados partes reafirmam que todo ser humano tem direito inerente à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas.
desenvolver, eu estimulo esse cérebro que teve alguma alteração, melhor fica para que essa criança seja estimulada. Porque o nosso objetivo é fazer com que essa criança se insira na sociedade e tenha todas as atividades como qualquer outra criança. Nós não temos uma microcefalia, nós temos uma criança e essa criança precisa desenvolver em todo o seu potencial. E as mães são capacitadas para continuidade em casa das atividades que elas aprendem aqui. Para a defesa do cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal e desta convenção que tem peso constitucional, não abrimos precedentes. E essa é uma primeira questão. Agora, a segunda questão. Também disposta na própria Constituição Federal. É sobre a competência de cada um dos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Porém, o Judiciário usurpando a competência do Legislativo, tomando para si a competência de legislar, ataca desta forma o equilíbrio entre os poderes. E principalmente passa por cima da democracia, tornando soberana a vontade de uns poucos, apoiado por interesses de fundações internacionais, em detrimento da vontade do povo brasileiro, que é majoritariamente contra o aborto e que, por pressão popular, já retirou da pauta por 2 vezes essa ADI. O Supremo Tribunal Federal, aproveitando o tempo de pandemia e isolamento social, pauta em julgamento em sessão virtual, dificultando assim a defesa daqueles que são contra a ADI 5581. Abusa dessa forma de um poder que não lhes compete. Esse cerceamento de defesa pode ser caracterizado como uma atitude autoritária e criminosa. Por isso, é de suma importância pedirmos aos parlamentares eleitos pelo povo que pressionem para que entre em pauta o projeto de lei 4754 de 2016, que torna crime de responsabilidade a usurpação de competência, e digam não ao julgamento da ADI 5581. Ademais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, destacou em nota que o combatido artigo 18 da referida Lei 13.301 de 2016, cuja ADI pretendia a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos, foi completamente revogado pela medida provisória 894 de 2019, convertida em lei em 2020, a Lei 13.985. Desta forma, parece-nos ainda que o objeto da ação foi superado, não servindo a ação declarar a inconstitucionalidade de outra lei que não a inicialmente combatida. Ou seja, o objeto não existe mais. Não passando, portanto, de um pretexto para promover interesses ligados à cultura da morte. Tanto é verdade que os próprios autores da ação requereram 2 dias antes da inclusão da pauta para julgamento a retirada da pauta para apresentar novos argumentos. Também a DPU, Defensoria Pública da União, em petição datada em 10 de maio de 2019, requereu, no processo que não fosse analisado, a questão do aborto em casos de microcefalia sem antes um grande debate com a sociedade, sendo contrário, portanto, à Associação de Defensores Públicos autores da ação. Contudo, a relatora ministra Carmen Lúcia negou o pedido de retirada da pauta do requerente, mantendo o julgamento para o dia 24/4, próxima sexta-feira. Não aceitamos a usurpação de poder. O ativismo judicial é crime.